A síndrome do X frágil é uma síndrome genética ligada ao cromossomo X, que é único nos homens, e por causa disso, essa síndrome acomete com maior frequência e maior severidade indivíduos do sexo masculino, já que as mulheres têm um outro cromossomo X que tem grande probabilidade de não ter mutação. E então, no caso dos indivíduos do sexo masculino, a pessoa que tem a mutação não vai ter um alelo, né, um outro gene normal, no caso. Então, a síndrome do X frágil é a segunda causa mais comum de deficiência intelectual, atrás apenas da trissomia do cromossomo 21, que é mais conhecido como síndrome de Down. As manifestações da síndrome do X frágil, elas são muito variadas no tipo e na intensidade. Então, nem sempre as pessoas vão ter as mesmas manifestações e nem sempre na mesma intensidade. Então, alguns indivíduos vão ter formas mais brandas ou determinadas manifestações vão ocorrer de uma forma mais discreta. Mas com maior frequência o que se observa é transtorno de ansiedade, que afeta 80% das pessoas portadoras da síndrome do X frágil. Comportamentos estereotipados afetam cerca de 80% das pessoas e comportamentos estereotipados são também uma manifestação comum e que faz parte do critério para diagnóstico de transtorno do espectro autista, embora só isso não seja suficiente para fazer o diagnóstico. Evasão social, que também é uma característica encontrada no transtorno do espectro autista, e no caso da síndrome do X frágil, ocorre também em cerca de 80% dos casos. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ocorre em 70%, e todos esses transtornos do comportamento estereotipado, evasão social, que são características também encontradas no autismo, e o transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade, que pode haver predomínio da desatenção, da hiperatividade ou um transtorno misto. Todas essas alterações, elas fazem parte daquilo que se chama de transtornos do desenvolvimento cerebral ou simplesmente transtornos do desenvolvimento. Então, características típicas de autismo e que são suficientes para fazer o diagnóstico de transtorno do espectro autista ocorrem em cerca de 60% das pessoas que têm a síndrome do X frágil. Deficiência intelectual, que é uma característica marcante, mas nem sempre é encontrada, ocorre em 85% dos casos de síndrome de X frágil em indivíduos do sexo masculino e apenas em 25% dos casos em mulheres, exatamente pela menor gravidade dos sintomas nas mulheres, que tem um outro cromossoma X que pode compensar a mutação que ocorre num dos alelos. Alterações de comportamento também podem acontecer e uma tendência à agressividade é observada em cerca de 40% dos pacientes. Distúrbios de sono, principalmente o sono interrompido ou insônia, ocorre em cerca de 40% dos casos. Epilepsia ou crises convulsivas podem ocorrer em 16% dos casos e algumas características da aparência do indivíduo também podem ser observadas em algumas pessoas. Então, por exemplo, orelhas grandes e de abano podem ocorrer em 60% dos casos. É lógico que orelhas grandes e de abano não são características suficientes para fazer o diagnóstico da síndrome do X frágil, mas acabam sugerindo, num conjunto de outras manifestações, que esse pode ser o diagnóstico. A face longa também é uma outra característica que pode ser encontrada também em 60% dos casos. Uma outra característica que também tem um percentual de incidência acima de 50% são as articulações hiperflexíveis, ou seja, que a pessoa tem uma capacidade de dobrar determinadas juntas do corpo muito além daquilo que é o normal da média da população.
E eu acho curioso isso, porque, assim, pelo menos eu me lembro do tempo de escola de ter colegas que tinham essa característica e era uma coisa considerada engraçada, né? A gente, enquanto é criança, olha a pessoa fazer aquilo, até de propósito, na frente dos outros, como sendo uma habilidade fenomenal, né? Lógico que as articulações hiperflexíveis também não são exclusividade da síndrome de X frágil. Pode ser uma característica normal dos indivíduos e também pode ser encontrada em outras síndromes genéticas ou não. Também pode ocorrer macrocefalia, que é a cabeça com tamanho acima da média considerada normal, estrabismo, miopia acentuada, peito escavado, que é uma deformidade do tórax que, se for muito intensa, pode prejudicar a respiração ou o funcionamento cardíaco, e prolapso de válvula mitral, que é então uma alteração da estrutura interna do coração. Então a gente vê que são muitas as manifestações possíveis na síndrome do X frágil. E como que é feito o tratamento dessa síndrome? De modo geral, o tratamento é voltado para os problemas com o sono, com a ansiedade. Então são usados medicamentos para melhorar o sono, para reduzir a ansiedade, e muitas das vezes o que se usa são antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina, que são antidepressivos considerados mais modernos, e eventualmente benzodiazepínicos ou outros indutores do sono para o tratamento da insônia. A hiperatividade e o déficit de atenção recebem o tratamento padrão, de modo geral, que é feito para esse tipo de transtorno, com drogas que são psicoestimulantes, como a Ritalina, por exemplo. E as convulsões são tratadas com anticonvulsivantes e, com maior frequência, são usados carbamazepina, ácido valproico ou lamotrigina. São medicamentos que também têm outras indicações. No tratamento para muitos pacientes com síndrome de X frágil, esses medicamentos, sejam usados isoladamente ou em combinação, têm uma eficácia ou uma tolerabilidade muito abaixo do ideal, ou seja, as pessoas podem desenvolver efeitos colaterais importantes, não tolerar o uso desses medicamentos, ou eles podem simplesmente não ser muito eficazes para a finalidade para a qual eles estão sendo empregados. Isso evidencia a necessidade de elaborar novas estratégias de tratamento. Para conseguir elaborar novas estratégias de tratamento, é muito importante entender qual é o impacto da mutação ou das mutações que são responsáveis pela síndrome do X frágil no desenvolvimento e na atividade do cérebro, ou seja, especificamente com relação às manifestações que são decorrentes de alteração funcional do cérebro. Então, a mutação que é responsável pela síndrome do X frágil, ela já afeta o cérebro durante o período de desenvolvimento na vida intrauterina, no período embrionário ou no período fetal, um pouco mais adiante. Então, essa mutação acaba levando a algumas deficiências na formação do cérebro. E que deficiências são essas? Uma diminuição da formação dos dendritos, que são ramificações dos neurônios, que são importantes para o estabelecimento dos contatos entre os diferentes neurônios nos circuitos do cérebro, que são responsáveis por todas as funções do cérebro. Então, como não se formam da maneira adequada esses prolongamentos, o contato entre os neurônios acaba não ocorrendo da maneira adequada. Isso leva a diversos déficits do funcionamento de circuitos do cérebro que podem estar relacionados com várias funções, principalmente cognitivas, que dependem de uma complexidade maior e muito fina de muitos detalhes dessa estrutura microscópica da conexão dos neurônios. Então, com a diminuição do desenvolvimento dos dendritos, diminui a conexão, que são as sinapses entre os neurônios, e então existe esse déficit funcional.
Uma outra característica que é marcante é a diminuição da atividade de alguns tipos de receptores do neurotransmissor GABA. O neurotransmissor GABA é o principal controlador da atividade elétrica do cérebro. Então, com a diminuição da atividade de alguns subtipos que os receptores do neurotransmissor GABA podem ser de vários tipos diferentes. Então, existe uma diminuição da produção por parte dos neurônios dos receptores onde os neurotransmissores vão atuar. Tendo menos receptores para os neurotransmissores atuarem dentro desses circuitos do cérebro, isso também vai contribuir para uma diminuição da eficácia do funcionamento desses circuitos cerebrais. E de que jeito é a alteração? Como existe a diminuição de receptores de um neurotransmissor que é controlador e inibitório da atividade elétrica, existe então uma propensão a uma atividade elétrica em diversos circuitos do cérebro muito maior do que aquilo que é o normal. E isso é um dos fatores que está relacionado com o aumento do risco de epilepsia nas pessoas que têm a síndrome do X frágil, já que a epilepsia é resultado, quer dizer, cada crise convulsiva de um quadro de epilepsia é resultado de uma ativação exagerada e descontrolada de vários circuitos do cérebro, e essa ativação da atividade elétrica acaba se disseminando por todo o cérebro, gerando então a perda da consciência e uma série de alterações motoras cíclicas que são típicas da crise convulsiva. Uma outra característica importante é o aumento da atividade dos receptores de um neurotransmissor que é o glutamato e que é o principal neurotransmissor que aumenta a atividade elétrica de circuitos do cérebro. Então a gente tem a diminuição do neurotransmissor GABA, que é o principal neurotransmissor que inibe, controla a atividade elétrica dos circuitos do cérebro. E tem aumento da atividade de um neurotransmissor que aumenta a atividade elétrica dos circuitos. Então, em função disso, existe essa alteração toda de funcionamento dos circuitos e aumento da propensão ao desenvolvimento de crises convulsivas de epilepsia. Então, com base nesse conhecimento que vem sendo esclarecido ao longo dos últimos anos, existe a possibilidade de desenvolver novos tipos de tratamento para a síndrome do cromossomo X frágil, mais especificamente com relação a essas alterações de funcionamento cerebral, e que são alterações que não têm um tratamento, de modo geral, nem específico para essas alterações e nem eficaz. Então, a partir daí, a gente tem a perspectiva de algum tipo de resultado clínico mais interessante do que aquilo que a gente tem visto até agora. Existem muitos produtos que hoje já se sabe que interferem, por exemplo, na atividade dos neurotransmissores de GABA, incluindo o aumento da produção dos receptores de GABA no cérebro. Alguns são fitoterápicos, outros são suplementos nutricionais, da mesma maneira que existem também medicamentos que a gente pode classificar como sendo fitoterápicos ou suplementos nutricionais ou nutracêuticos, que têm também a capacidade de diminuir a atividade de receptores de glutamato. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.